Você não sabe como tirar fotos profissionais com o celular de produto sem ter equipamentos profissionais de fotografia? Então eu vou te passar 5 dicas para fotografar produtos direto da fotografia profissional para fotografia com celular. E dessas dicas, a última vai ser a mais avançada. Então fica até o final, hein? Meu nome é Mônica Góes, sou pós-graduada em fotografia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre iluminação sem equipamento de fotografia, fundo da foto e cor do produto, preparação do cenário do produto e do celular, foco e impressão de qualidade na foto e tudo que você precisa para sua foto ficar mais profissional possível. Caramba, isso tudo já merece o seu like, hein? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho das notificações para você ficar sempre sabendo quando eu trouxer vídeos tão recheados como esse. E se você deixar o seu comentário aqui embaixo falando quanto esse conteúdo é relevante para você, aí eu continuo mais vídeos nessa série. Mas eu só vou continuar se você deixar seu comentário, hein? Senão eu não vou continuar não. Antes de tudo, você tem que entender que existem duas luzes, a luz dura e a luz suave. E para esse nosso caso aqui, o mais ideal seria a luz suave. Eu já falei um pouco sobre essa questão no vídeo anterior a esse aqui. Quando acabar esse vídeo eu vou deixar uma playlist aqui no final dessa série que eu estou fazendo sobre esse assunto e daí você assiste o vídeo anterior a esse para entender melhor. Mas se você já assistiu aquele vídeo, você já sabe que para você conseguir um ambiente assim, um local com essa luz suave, você precisa encontrar um local aí que seja próximo a uma porta ou a uma janela. Então, antes de tudo, a primeira coisa é encontrar um local assim. Ou caso você não tenha um local assim que seja apropriado para fotografar, que seja perto de uma porta, de uma janela, onde entre a luz do dia, assim. Ou caso você não possa nem mesmo fotografar durante o dia, às vezes você só pode fotografar à noite. Existe aquela outra solução que eu também falei no outro vídeo, no vídeo anterior, que é aquele mini estúdio caseiro que você pode fazer aí e já resolver esse seu problema. Ou tem também, né, assim, caso nenhuma dessas opções sejam viáveis, você pode fotografar num ambiente aberto assim, mas assim, numa luz de um dia nublado, porque no dia nublado também você consegue essa luz suave. Veja essas fotos que eu fiz no vídeo anterior do produto sendo fotografado numa luz suave de uma luz de janela, nessa primeira foto. E agora da luz do dia nublado em um ambiente aberto aqui nessa segunda foto. E também a luz usando o mini estúdio caseiro aqui nessa terceira foto. Todas feitas com o celular. Então agora eu vou te passar essas 5 dicas partindo do princípio que você já tem aí o seu local, que você já decidiu se vai fotografar com a luz natural ou com a luz artificial desse mini estúdio. Dica número 1. Escolha da cor do fundo. Como eu já falei no vídeo anterior, você vai pegar aí uma cartolina, um EVA, para fazer aquele fundo infinito que eu já ensinei. Agora, a escolha da cor dessa cartolina, desse fundo, né, vai ser de acordo com a cor do produto que você tem aí. É lógico que tem alguns casos que é necessário utilizar só o fundo branco mesmo, né? Que às vezes é um catálogo lá simples ou uma foto de um site para e-commerce, por exemplo, o Mercado Livre, a primeira foto que você coloca ali no Mercado Livre tem que ser com fundo branco. Então daí nesses casos não adianta, né? Tem que ser só o fundo branco mesmo. E falando em e-commerce, não sei se você conhece, mas tem um canal aqui no YouTube que se chama E-commerce na Prática. Se você ainda não conhece, depois que acabar esse vídeo, digita aí no YouTube, E-commerce na Prática. É um canal que fala muito sobre e-commerce, então para você que trabalha com isso seria muito interessante você conhecer esse e-commerce na prática, depois dá uma procurada aí, tá? Mas assim, se for possível no seu caso escolher a cor do fundo, não for necessário ser só um fundo branco, o que você tem que entender é que dependendo do produto, às vezes quando você usa o fundo branco, o produto ele fica meio fundido ali com o fundo. E daí nesses casos a melhor coisa a se fazer é usar um fundo preto, porque só assim é que realmente o produto ele tem um maior destaque. Então faça alguns testes aí e veja o que é melhor assim para o seu produto, né? Se quando ele é colocado num fundo preto ele fica mais destacado do que quando ele é colocado num fundo branco. Daí você escolhe de acordo com a cor do seu produto mesmo. Olha só essas fotos com o produto que é preto, no fundo preto, né?
e também dá uma olhadinha nessas fotos que é feito com o produto branco e o fundo branco. E aqui eu só tô falando de fundo preto e fundo branco, fora as diversas cores que existem. Então você pode testar, você pode vendo cor por cor, ver qual fica melhor para o seu produto. A única coisa que você tem que se atentar é ver se esse fundo não vai acabar refletindo, às vezes reflete ali no produto e daí altera a cor do produto, então daí isso não é legal. Então você tem que ir fazendo testes para ver se um fundo colorido vai ser interessante para você ou se vai acabar atrapalhando. Dica número 2, preparação do cenário. Então depois que você escolheu seu fundo infinito, você tem que se atentar à limpeza de tudo. Primeiramente o cenário ele tem que estar bem limpinho, você tem que dar uma olhadinha ali se não tem nenhum cisco ali, se não tem nenhuma sujeira no seu cenário. Às vezes cai algum cisco ali no seu fundo, você tem que se atentar a isso. E depois você tem que se atentar ao seu produto para ver se ele está limpo também, porque às vezes alguma coisa assim, alguma marca de dedo no produto, isso fica aparente na foto, assim. Quando você está olhando para o produto não parece tanto, mas na foto fica maior, né? Tudo é ampliado. Então daí você tem que limpar o produto para ele ficar sem nenhuma marca de dedo. E além disso, depois você tem que olhar também a lente do seu celular, da sua câmera aí, para ver se ela está limpa, porque se ela tiver também com marca de dedo, isso vai interferir na foto depois, vai ficar, acaba perdendo um pouco a qualidade se tiver meio com essas coisas de marca de dedo ali na lente. Daí você vai me falar, é só tirar essas sujeiras da edição ali. Eu sei que dá para tirar tudo na edição, mas assim, a gente deixa sempre tudo mais perfeito possível, mais limpinho, mais clean, para na edição você ter que ter o mínimo de trabalho possível, não ter que ficar tanto tempo perdendo ali com essa questão de ficar editando, tirando coisas que eram muito mais simples tirar ali antes de fazer a foto. Fora que nem sempre, não é 100% das vezes que você consegue tirar tudo na edição e deixar a foto perfeita, às vezes fica até meio estranho. Então a gente já deixa tudo organizadinho para depois na edição, se for preciso, aí a gente tira só o que não dá para tirar ali, ou que passou despercebido, assim, ou de repente uma sujeira que não deu para tirar de jeito nenhum. Daí a gente deixa só para esses casos para tratar depois na edição. Eu sei que isso parece meio simples, mas olha só uma foto feita com marca de dedo na lente e outra foto sem essa marca de dedo. Olha a diferença que dá. Pois é, o profissionalismo de uma foto, ele tá ali nos detalhes também. Tanto de uma dica simples como essa, quanto de uma dica mais avançada, que é a última que eu vou passar só no final aqui do vídeo. Então, não esquece de ficar até o final, hein? Dica número 3. Foco. A impressão de qualidade numa foto se dá também a essa questão do foco. Então, quando uma foto não fica muito bem focada, você parece dar uma impressão assim que a foto não tá com uma qualidade lá muito boa. Os celulares já tem ali um foco automático, então quando você aponta ali para a cena, o celular já mais ou menos detecta onde é o produto e onde tem que ser o foco. Mas para garantir tudo, para que esse foco fique bem certinho, o ideal é você fazer duas fotos. Uma foto com foco automático ali do celular e outra foto focando ali no produto. Então você clica ali na tela e clica bem onde tiver o produto e faz o seu foco ali meio que manualmente. Então daí você clica na tela e vai focar no produto, mas tenta escolher uma parte do produto onde você vai focar que não seja muito escura e nem muito clara. De preferência que não seja um local preto ou um local branco. Porque quando você foca num local preto ou num local branco ou num lugar muito escuro ou muito claro, o que acontece é uma outra questão relacionada à exposição, que eu já vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas assim, tenta focar ali num local do produto que seja uma cor meio neutra, assim, não num local preto nem branco. Mas se não for possível, porque o produto inteiro é preto ou branco, aí você faz assim mesmo, né? Tem que clicar no local que é preto ou branco. Aí você faz duas fotos, faz uma com foco automático e faz outra com esse seu foco ali, você clicando na tela, e depois você vê se é necessário usar essa segunda foto ou se deixa só aquela automática mesmo. No mundo da fotografia profissional, com câmeras profissionais, a gente sempre dá muita importância a essa questão do foco. A gente sempre olha ali, foca primeiro para depois fazer a foto. Quando você tiver uma câmera profissional, você vai fazer isso também, você vai entender o que eu tô falando. Falando nisso,
demorou aí para você pensar em adquirir uma câmera profissional, não é verdade? Mas enfim, não esquece dessa questão do foco, hein? Dica número 4, a posição da câmera. Ainda também um pouquinho relacionado com essa questão de foco, se você tiver um tripé aí para celular, você pode utilizar ele para também garantir que a sua foto não saia tremida, porque às vezes o seu próprio movimento faz com que a foto fique um pouco tremida, daí isso não dá muito foco ali, fica uma foto meio com a impressão de qualidade baixa. Ou se você não tiver o tripé, você pode tentar colocar o celular encostado assim na base ali, da onde você estiver fotografando, porque pelo menos uma parte do celular fica ali um pouquinho mais firme. Assim, mas não precisa ficar paranoico em relação a isso, né? Porque se a quantidade de luz que tiver ali for suficiente, a sua tremida, de repente se você der alguma tremida, não vai nem ser registrada ali, por causa da velocidade do obturador. Bom, se você quiser entender um pouquinho mais, eu já fiz um outro vídeo, vou deixar o card aqui, para você entender melhor sobre esse assunto, sobre velocidade do obturador, que daí em alguns casos nem vai influenciar muito, mesmo que você trema, nem vai ser registrado ali, sabe? E outra coisa que você pode fazer também é tirar foto com o celular invertido, de cabeça para baixo, porque dessa forma, como a câmera fica ali, né, nessa parte de cima, você acaba pegando um ângulo ali que dá mais, assim, dá uma impressão que o produto é maior, mais pá. E daí você pode às vezes fazer umas fotos assim para ver se fica interessante também para você. Eu acabo fotografando com o celular sempre de ponta cabeça, não tem jeito. Mas daí você vê se é interessante sempre ou só fazer isso às vezes. E agora eu vou te passar a dica final. Mas assim, se você precisa realmente entender um pouco melhor sobre como tirar fotos profissionais com o celular de produto, eu acho que você deveria se aprofundar mais nesse tema. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso que eu indico, de um curso de fotografia online que fala justamente dessa questão de fotografia de produtos. Então, entra lá nesse link, dá uma olhadinha nesse curso, vê como ele é legal e se te interessar, eu acho mais rápido você aprender através de um curso específico nessa questão. Dica número 5, valor de exposição. Aquela hora que você clica ali para focar o produto, a câmera ela já pega também essa informação ali, dependendo do local onde você clicou, para ver se a foto está bem iluminada ou se está faltando um pouco mais de iluminação. Não sei se você já percebeu, notou isso aí acontecendo com você. Dependendo do local que você foca, a sua foto ali, a imagem que aparece, fica toda mais clara ou toda mais escura. Isso acontece porque existe uma coisa ali dentro da câmera, dentro de toda a câmera, que é tipo uma inteligência assim, que já meio que deduz se a foto ali tá num momento assim com bastante luz ou com pouca luz. E daí dependendo do local onde você clica ali para focar, de repente esse local é preto ou é muito escuro, a câmera ela deduz que essa foto tá toda meio escura. E daí ela clareia a foto como um todo. E às vezes nem precisava clarear, é só porque você apertou ali para focar num local que era um ponto mais escuro mesmo. Às vezes a foto nem tava escura toda, é só o produto ali que você focou. Então, na maioria dos celulares tem uma opção que aparece justamente na hora que você vai apertar ali para focar, que normalmente é representado, sei lá, por um solzinho, algum ícone que represente uma luz, assim. E esse local ali se chama valor da exposição, ou também EV, que é o local ali que te dá uma opção para falar assim para a câmera: ó, câmera, você não acertou, ou você acertou, ao entender que essa foto é mais escura ou mais clara. Então é um local que dá a oportunidade para você regular isso se a câmera entendeu que a foto toda é escura e nem é isso, é só aquele local que você apertou ali que é escuro. Então te dá essa opção para você conseguir balancear para sua foto não ficar nem tão escura nem tão clara antes de tirar a própria foto. Eu sei que você já deve ter visto essa opção aí, mas agora você realmente vai poder entender para que ela existe. Quando a gente entende por que uma coisa existe, fica muito mais fácil entender o que a gente está fazendo ali, né? Então agora eu vou fazer um checklist para você sempre conferir essas 5 questões que eu falei aqui hoje para você. E daí você vai poder tirar um print aqui da tela ou tirar uma foto aqui da tela para você não esquecer de cada item, de conferir cada item que tem aqui, se você tá fazendo isso para sua foto ficar melhor ou não.
Que vídeo mais didático, hein? Que vídeo completinho! Até eu me surpreendo com a minha didatiquez. E a única coisa que eu peço para você em troca é um comentário seu, porque um comentário é muito bom pro meu canal, me ajuda pra caramba. E também deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem gosta de fotografia. Ah, e pode contribuir também com esse canal, que aqui embaixo tem um botão do YouTube escrito Valeu Demais, que você pode contribuir com 2, 5, 10, 50 reais. E dessa forma eu posso ficar sabendo se tá valendo a pena isso que eu tô passando aqui para vocês ou não. Então agora vamos recapitular tudo e depois você tira um print disso tudo aqui, ok? Antes de tudo, escolher um local para fotografar com uma luz suave, que pode ser uma luz natural ou aquele mini estúdio caseiro. Primeiro, escolher a cor do fundo de acordo com a cor do produto. Segundo, preparação do ambiente, limpeza do cenário, limpeza do produto e limpeza da câmera. Terceiro, duas fotos. Uma foto com foco lá normal da câmera e outra foto clicando ali para focar certinho no produto. Quarto, posição da câmera num tripé ou encostado ali na base para não pegar nenhuma tremida sua e colocar o celular de forma invertida. E quinto, regular essa opção do EV para a foto não ficar muito escura nem muito clara. Agora pode tirar o print aqui da tela. Vou deixar aqui então a playlist que eu falei contendo o vídeo anterior dessa série, caso você não tenha assistido, pode dar uma olhadinha, e também uma opção de vídeo para complementar esse seu aprendizado. Muito obrigada por ter ficado até aqui, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.